E voltamos para a continuação de mais uma aula de manejo de pragas. Desta vez nós vamos aí focar no controle, nas metodologias de controle, fazer aí uma introdução sobre as metodologias, básico, e falar um pouquinho também sobre os grupos de inseticidas. As medidas adotadas para o controle das pragas, elas são divididas em várias classificações. Essa classificação é feita de acordo com o tipo de controle, uma vez que a gente pode utilizar o controle indireto das pragas e o controle direto. A seguir a gente vai ver aqui um pouquinho sobre os controles, sobre os métodos de controle e suas classificações. O controle cultural consiste no manejo da cultura visando a melhoria das condições. Isso faz com que a planta tenha uma resistência ou então o ecossistema esteja mais preparado para adotar ali um controle populacional. Então, é feito o quê? A rotação de culturas é um dos métodos de controle cultural. A rotação de culturas ela visa aí a quebra do ciclo daquelas pragas. É usado muito nas grandes culturas, pois como predomina o monocultivo, você dá aí uma possibilidade para a praga dela prosperar, tendo sempre o mesmo alimento nas mesmas épocas. Então, quando se adota a rotação de culturas, tem por princípio utilizar cultura diferente, de espécie diferente, de gênero diferente daquela que você plantou antes, para quebrar o ciclo de uma praga determinada. Isso aí é muito eficiente no controle de pragas-chave das culturas. A época de plantio e colheita também varia, bem importante também no controle de pragas, pois pois com a escolha da época adequada para o plantio, esperando-se ali a colheita, você consegue evitar aí as épocas de ocorrência de algumas pragas. Outra metodologia é a destruição de restos culturais, uma vez que você não deixe restos culturais daquela cultura que você tinha plantado antes. O organismo praga não vai conseguir se manter naquele local, a menos que ele parta para outra cultura, né? A poda de partes, esse daí é uma metodologia utilizada para o controle local, quando você está com uma infestação em uma determinada área, você pode fazer a poda. É muito utilizado aí na citricultura, quando faz a poda de galhos, visando aí a eliminação do primeiro aparecimento daquelas pragas. Outro método de controle cultural é a utilização de variedades resistentes. Hoje no mercado nós temos aí as variedades resistentes e as variedades modificadas. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso daí daqui a pouco ainda. Os métodos de controle físico, esse daí caracteriza-se por ser metodologias físicas, né? Então utiliza-se aí o fogo, a inundação, o controle de temperatura. Esse controle de temperatura ele já é feito em locais do tipo estufa, você podendo escolher aí uma faixa de temperatura que não é o ideal para a praga, uma vez que a maioria dos insetos, na nossa região, por exemplo, a maioria dos insetos prospera bem porque a maioria dos insetos é adaptada a clima quente. Então, o calor faz com que esses insetos prosperem bem. A utilização de barreiras físicas. Em áreas de plantio grande, você pode utilizar barreiras físicas como o plantio de árvores. Pode ser utilizados aí também em áreas menores a instalação de barreiras físicas sintéticas, né, no caso utilizando aí sombrites, telas, cercas, etc. Outra metodologia de controle físico é a atração por cores. Então é instalada ali mais ou menos como se fosse feita uma armadilha com a cor preferida do inseto. O inseto geralmente tem atração por cores. Amarelo e branco são aí a preferência. Uma das cores mais utilizadas mesmo são amarelo. Então eles, por causa daquela cor, eles desviam da cultura de interesse, diminuindo então a incidência da praga sobre a cultura.
Os métodos de controle mecânico, eles já incluem aí aquela metodologia onde vai ter a ação humana. Então, o controle mecânico ele pode ser feito aí por catação, por batida. Essa batida é utilizada um pano de batida, é muito utilizado para se fazer aí a medida de densidade populacional de pragas, onde você estica aí um pano na área de plantio, na área da cultura, e faz a batida nas árvores, nas plantas, aliás, desculpa, faz a batida nas plantas, e ali caem os insetos, e através desse método aí é feita a contagem dos insetos. Outra coisa muito utilizada aí no controle mecânico é o uso de armadilhas. Então, quando você faz o uso de uma armadilha sem utilizar nenhum produto químico, seja uma armadilha para captura ou uma armadilha para a atração do inseto, ele é considerado um controle mecânico. Um exemplo disso daí é o uso de iscas feitas de banana para a broca da bananeira. A broca da bananeira é um coleóptero que ele perfura a casca da bananeira, coloca ovos e os seus ovos, depois que eclodem, eles se tornam larvas. Essas larvas vão aí perfurar o rizoma da banana, causando aí um grande prejuízo. Então, a isca que é utilizada aí são cortados após ali a colheita da banana, o pseudocômo da banana é cortado. Ele pode ser cortado ali de certa forma, pode ser cortado na vertical ou na horizontal e disposto ao longo ali da área de plantio, da área da cultura. Então, o inseto é atraído por causa da seiva da planta e ali você pode fazer a catação daqueles insetos. O controle biológico, ele consiste na inserção de um inimigo natural da praga. Esse inimigo natural ele pode ser aí um outro inseto predador ou até mesmo aí a inserção de alguns de aves, de anfíbios naquele meio da cultura. Então, algumas metodologias são utilizadas aí para serem consideradas como controle biológico. Então, pode ser utilizado o quê? O uso de culturas secundárias, que são atrativas ao inseto de interesse, ou esse inimigo natural que você quer atrair. Certos inimigos naturais são atraídos por certos tipos de planta. Outra questão que influencia nisso daí também é o equilíbrio daquele ecossistema. Um ecossistema que tem apenas uma cultura, ele é um ecossistema desequilibrado, porque ele predomina ali uma variedade, então isso faz com que essa planta fique suscetível à ocorrência de pragas. Então, uma vez que você tem uma maior variedade de plantas em um meio, em uma área, você consegue inserir ali também uma maior variedade de insetos. Isso aí faz com que aquele ecossistema se equilibre. Então, um ecossistema equilibrado, o inimigo natural, ele preda a quantidade de insetos suficiente para que não haja aí, para que a praga não chegue, no caso, no nível de dano econômico. Esse aí é um dos princípios usados é um dos princípios utilizados nas produções agroecológicas e orgânicas. Outra característica, você inclui aí diretamente o inimigo natural no ambiente. Hoje em dia tem empresas que fazem pesquisa utilizando aí alguns tipos de inseto ou bactérias que podem ser utilizadas para o controle de determinadas pragas. O principal objetivo do controle biológico é manter a praga abaixo do nível de dano. O controle biológico ele pode ser então utilizado aí paralelamente ao controle químico, utilizando aí inseticidas seletivos, inseticidas que não vão matar esses insetos que são os inimigos naturais
dos insetos pragas. Outra metodologia de controle biológico é o uso dos chamados inseticidas biológicos. Então, são utilizados aí bactérias como Bacillus thuringiensis, que são bactérias parasitas de lagartas. Então, o uso de um organismo biológico para o controle de insetos praga é chamado de controle biológico. Outro exemplo aí é o Metarhizium anisopilai. Nessa imagem aqui nós podemos ver um produto que ele é vendido como um agroquímico, porém ele é um inseticida biológico, ele é um inseticida à base da Bacillus thuringiensis. Ele tem até uma variedade específica. Esse bacilo ele é muito utilizado no controle de lagartas. Como é que é feito esse controle? Você compra o produto, ele geralmente vem aí em forma de pó, molhável ou, no caso desse aqui, grânulo dispersível em água. Esses grânulos, esse pó, ele vai conter ali cepas da bactéria. E uma vez que você molha ele, que você coloque a umidade desse produto no ambiente, que você, por exemplo, vai fazer a aplicação, dissolve ele ali num pulverizador e faz a aplicação no ambiente, você tem que manter a umidade desse ambiente em um nível eficaz para que o bacilo consiga se reproduzir. Então ele vai se multiplicar sozinho. E como é que ocorre o controle? O controle pelo bacillus, a lagarta ela vai consumir a folha da planta. Essa folha da planta estando ali com a presença da bactéria, essa bactéria é introduzida no sistema digestivo do inseto. Devido ao pH do inseto ser diferente do pH externo, o pH do sistema digestivo do inseto, da lagarta no caso, ser diferente do pH externo, ocorre a produção de uma proteína que ela se cristaliza. Essa proteína, então, ela se cristaliza dentro do sistema digestivo do inseto. Esse ato de se cristalizar faz com que haja um crescimento ali desses cristais, e esses cristais cortam o sistema digestivo, desde a boca do inseto até ali o final do sistema do trato digestivo, fazendo com que aquela lagarta não consiga mais se alimentar. Então a lagarta vai parar de se alimentar e, consequentemente, morrer de fome. Inclusive, esse Bacillus thuringiensis tem sido um dos métodos mais eficazes do controle de lagartas, tanto na cultura do milho quanto na cultura da soja. Uma metodologia de controle que vem sendo muito utilizada na atualidade é o controle por comportamento. Como se dá o controle por comportamento? É a utilização de semioquímicos, que são substâncias químicas produzidas pelos insetos, que são substâncias de comunicação. Outra metodologia aí é o uso de iscas. Essas iscas podem ser de restos culturais, como por exemplo a isca de queijo, tipo queijo da bananeira, né? A isca de bananeira que eu tinha citado anteriormente. Também tem aí a utilização de plantas iscas, quando no meio de uma cultura é introduzida aí uma cultura um pouco mais atraente àquelas pragas. Hoje em dia a gente pode ver bastante essa utilização aí na cultura do milho, quando é utilizado aí uma variedade de milho com a intenção comercial, e ali em algum canto daquela propriedade onde está sendo plantado o milho, faz-se o plantio de um milho mais comum, para que as lagartas, os insetos que são atraídos pelo milho sejam ali todos concentrados naquela outra cultura. Então, o uso das plantas iscas é a instalação de uma cultura pela qual o inseto praga tem maior atração. Outro tipo de controle por comportamento é o uso de estimulantes alimentares. Nesse caso, são usados aí alguns produtos químicos ou biológicos para que o inseto tenha maior atração para o consumo da planta.
Então, o inseto vai conseguir ali se alimentar numa quantidade maior ou de uma maneira mais eficaz. Então, é utilizado aí associado a inseticidas. É utilizado, então, associado ao controle químico. Dentro do controle por comportamento, vem se destacando aí o uso de semioquímicos. O que são esses semioquímicos? Os insetos eles utilizam substâncias químicas para a comunicação ou localização. Então, essas substâncias elas podem ser divididas em dois tipos. Os aleloquímicos, que são substâncias envolvidas na comunicação entre duas espécies diferentes, e os feromônios. Esses feromônios são substâncias envolvidas na comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Os aleloquímicos eles podem ser divididos ainda em duas categorias, que são as chamadas cairomônios, onde o organismo receptor, o organismo que recebe aquele estímulo químico é favorecido, ou então os alomônios, onde o organismo que produz a substância, a semioquímica, ele é favorecido por essa interação. Como exemplo de um alomônio, a gente pode citar aí aquele cheiro desagradável que alguns tipos de coleópteros soltam quando se sentem ameaçados. É um exemplo aí de alomônio, pois o inseto que produziu ele vai ser favorecido. No caso, no meio natural, esse coleóptero, quando ele solta esse odor, ele tem menos chances de ser capturado e comido, né, e predado. Então, esse aí é um exemplo do alomônio. Já os feromônios têm sido aí os principais utilizados no controle por comportamento. Esses feromônios eles podem ser divididos aí também em alguns tipos. O feromônio sexual, que é o feromônio de atração entre insetos de macho e fêmea. Os feromônios de agregação, que são os feromônios utilizados na organização social. A gente pode citar como exemplo aí a divisão das formigas. A gente sabe que hoje aí a gente tem a formiga, chamada formiga rainha, né? Então, essa formiga, ela tem aí a sua diferenciação sexual pelo feromônio que ela é produzido. Então, ela se destaca dentre as demais por ter a produção desse feromônio. Outro aleloquímico, bem comum aí que a gente... outro feromônio, bem comum que a gente vê é os chamados de trilha. Então, quando você vê ali aquela carreira de formiguinha andando tudo na mesma linha, significa que foi utilizado ali um feromônio para deixar uma trilha, para que os insetos consigam reconhecer o caminho que eles percorrem. Outro tipo de feromônio é o de alarme. Então, ele informa os demais indivíduos para luta ou fuga. Esse feromônio é bem comum dos insetos, das abelhas e das vespas. Então, por isso que se fala que você não deve reagir à ação, a uma picada de uma abelha, pois se você matar uma abelha, ela vai soltar um feromônio de atração, de alarme, e vai atrair aí outras abelhas que estão ali pela região e vai fazer com que você seja perseguido por essas abelhas. É um modo de se ver. E outro tipo de feromônio também é o territorial, é o feromônio de marcar território. Esse feromônio aí a gente pode ver tanto nos insetos como também em mamíferos. Dentre os feromônios, o que vem sido mais utilizado aí no controle de pragas é o feromônio sexual. Tem sido muito utilizado como um atrativo. Então, como que é o uso dos feromônios no controle de pragas? Então, ele pode ser utilizado aí como uma cultura armadilha. Então, são utilizados feromônios em faixas da cultura. Esse tipo de aplicação faz com que haja economia no gasto de inseticidas, pois você faz uma aplicação localizada, reduzindo então os gastos. Pode ser feito também a utilização de coleta massal, essa daí é coleta em massa. Então você faz a instalação de uma armadilha com um atrativo para que os insetos fiquem presos nela e você possa se livrar deles de uma vez.
Outro tipo de utilização é para causar confusão. Então, são utilizados aí o feromônio sexual, especificamente do macho ou da fêmea, para atrair ali o receptor. Nesse caso, com a presença do feromônio sexual numa faixa de cultura ou uma certa região naquele ambiente, vai fazer com que o inseto procure pelo seu parceiro e, como ele não vai encontrar, ele vai acabar não fazendo a copulação. Além disso, na procura pelo parceiro sexual, o inseto vai acabar não consumindo as plantas também. Então, isso diminui a predação. Então, isso aí acaba o quê? Ele vai reduzir a efetividade reprodutiva desses insetos, vai diminuir as injúrias e vai reduzir também aí o gasto com inseticidas. E como eu já citei, o uso combinado de feromônios mais inseticidas vem sendo aí o mais empregado atualmente. Junto com a coleta massal, a utilização de armadilhas. Em várias culturas podem ser aí utilizadas as culturas armadilhas e utilizando-se feromônios. O controle legislativo. O controle legislativo de pragas, ele trata aí da legalização, ou seja, das leis, decretos e portarias que estipulam aí a proteção das culturas. Então, aí é a adoção de quarentenas, as medidas obrigatórias de produção e a fiscalização de comércio e uso dos inseticidas. Por que isso é importante? Nesse momento de pandemia, a gente vê que a quarentena é muito importante para se evitar aí a transmissão, no caso do vírus. Esse mesmo tipo de quarentena, ele é empregado também nas pragas. Então, existem aí alguns tipos de quarentena que podem ser empregados. As medidas obrigatórias são as medidas que o produtor ou então o consumidor tem que tomar para que uma planta seja sadia para transporte. E a fiscalização do uso de inseticidas é muito importante, pois uma vez que você faça o uso adequado na quantidade correta, evita aí a indução à resistência do inseto ao inseticida. Como funciona então a quarentena? A quarentena ela é aplicada hoje no Brasil através da Instrução Normativa 45 de 2018, a mais atualizada, do Ministério da Agricultura. Então, ela visa prevenir a entrada de pragas exóticas. O que são pragas exóticas? São pragas que não foram registradas ainda dentro do território nacional ou que, se foram registradas, estão limitadas a uma certa região, que elas não estão disseminadas pelo Brasil inteiro ainda. Então, o primeiro passo aí é a prevenção da entrada de pragas exóticas, o segundo passo é impedir a disseminação dessas pragas. O ato de fiscalização visando aí a prevenção é feito pelas agências de defesa sanitária vegetal e animal, onde se diz que todo organismo de natureza animal e ou vegetal que constitui ameaça à economia agrícola do país ou região importadora exposta. A quarentena, então, pode ser dividida aí em duas categorias, tá? É feita aí pela análise de risco de praga, a chamada ARP. Então, a quarentena do tipo A1 é aquela praga ausente, a praga que não foi registrada ou não tem a presença dessa praga em nenhuma região do país. E a quarentena do tipo A2, as pragas do tipo A2, é as pragas presentes. Então, essa praga ela tem no Brasil, mas ela está ali concentrada, ela está limitada a uma certa região. Então, o que a legislação diz a respeito das pragas quarentenárias? O artigo 2º da Instrução Normativa 45, ela diz que, em seu primeiro parágrafo, a praga quarentenária ausente, com sigla de PQA, é uma praga de importância econômica potencial para uma área em perigo, que não esteja presente em território nacional.
Como eu falei, é uma praga que ela não está presente no território nacional no Brasil. Enquanto no parágrafo 2, a praga quarentenária presente é aquela praga de importância econômica potencial para uma área em perigo. Ela já está presente no país, porém não é amplamente distribuída e que se encontra sob controle oficial. O que isso significa? Que essa praga está limitada a uma área e que as chances de disseminação dessa praga para outras regiões ela é mais difícil, mas ela só é feita sim devido à ação das agências de defesa sanitária, tá? Nessa tabela aqui nós vemos aí algumas pragas do tipo A1 registradas aqui como pragas potenciais para o Brasil. Então, na importação de certos vegetais, de algumas frutas até mesmo, de partes vegetais que venham de fora do país, é observado aí se há ou não a presença de algum desses organismos. A legislação, então, aponta o quê? Ela chega a proibir que alguns países importem, no caso, mandem alguns tipos de vegetais para o nosso país. Então, nós temos como exemplo aí, as moscas da fruta do Caribe, que é um tipo de mosca que está presente na América Central. Ela não chegou no Brasil ainda, pelo menos não tenho registro dela ter chegado no Brasil, mas que devido a isso, as carambolas produzidas no Panamá não podem ser enviadas para o Brasil. Se eu não me engano é o Panamá. Elas não podem ser enviadas para o Brasil, pelo risco de conter ali ovos ou então larvas da mosca das frutas do Caribe. Nessa imagem nós podemos ver uma espécie de ácaro que já foi interceptada no Brasil, em 2006 em Santa Catarina. Ele vem em uvas vindos do Chile. O ácaro ele é o Brevipalpus chilensis. A confirmação foi realizada então pela Embrapa Recursos Genéticos de Biotecnologia e neste mesmo ano o MAPA suspendeu a importação de uva e outras frutas produzidas no Chile com a finalidade de proteger a agricultura interna brasileira. Neste outro quadro aqui nós podemos ver a mosca das frutas do Caribe. Ali está o inseto adulto e o estrago que a larva faz em produções de maçã. Nessa segunda tabela nós temos aí as pragas A2, ou seja, aquelas que já foram registradas no Brasil. A gente pode ver aí que o mapa ele divulga essas tabelas, ele atualiza ela anualmente e vão atualizando. E então no lado direito aí você pode verificar a presença dessas pragas nos estados que elas já foram registrados. O que isso significa? Que nesses estados então a praga tem o registro dessa praga, porém ele está limitado a esses estados. Quais são as medidas obrigatórias impostas, então, pelo método de controle legislativo? São as leis, instruções normativas e decretos federais, estaduais ou até municipais que obrigam, no caso, instruem o produtor a tomar determinadas providências para controlar ou evitar a disseminação de pragas. Um exemplo muito claro dessa metodologia é o vazio sanitário. A gente conhece muito bem aí o vazio sanitário da soja, no estado de Rondônia. Ele tem uma determinada época, e, por exemplo, tem aí em Goiás uma instrução normativa estadual que determina o vazio sanitário da produção de tomate industrial, que é para evitar a disseminação da mosca Bemisia tabasci, que é uma das moscas, a mosca branca, que é uma mosca que causa bastante prejuízo aí nas culturas de hortaliças, principalmente. Outro exemplo aí é o Decreto Estadual 19.594, que é válido aí desde 1950 no estado de São Paulo, que determina aí a destruição de restos culturais da cultura do algodão,
que ele visa aí o controle de várias pragas do algodão, principalmente aí o bicudo do algodoeiro. Os métodos de fiscalização, eles são feitos aí através da lei número 7.802, de 11 de julho de 1989. Então, essa fiscalização aí feita sobre os agrotóxicos, então, ela é a fiscalização feita aí desde a fabricação, formulação, comércio e uso adequado de defensivos. Ela também institui aí a obrigatoriedade do receituário agronômico. O objetivo disso daí é de orientar o produtor e maximizar a eficiência do uso dos defensivos agrícolas. Então, vai reduzir o risco de intoxicação do produtor e também da indução à resistência de pragas, doenças e plantas daninhas. Então, por que hoje o receituário agronômico, na hora da comercialização de defensivos agrícolas, é importante? Pois um receituário agronômico passado por um profissional capacitado, ele tem uma maior possibilidade do produtor fazer ali uma aplicação bem feita, uma dosagem bem feita e uma aplicação eficiente. Isso daí vai diminuir tanto o gasto. Hoje a gente tem o governo tem uma estimativa aí que, devido ao comércio irregular de agrotóxicos, o gasto de agrotóxicos no Brasil é muito maior do que deveria ser. E outra questão também aí é a redução da indução à resistência das pragas, plantas ou então das doenças. Porque a resistência ocorre hoje devido ao uso inadequado, geralmente a superdosagem ou a subdosagem no uso de defensivos. Vamos falar agora do controle químico. Controle químico nada mais é do que o uso de inseticidas, como a gente já citou anteriormente. Os inseticidas eles podem ser classificados então pela sua penetração, que são os inseticidas de contato, de ingestão ou de fumigação, que são aqueles inseticidas que são na forma de gás, que eles produzem algum gás tóxico. Pela sua translocação, se são inseticidas sistêmicos ou de profundidade. Os inseticidas sistêmicos são aqueles que são absorvidos pela planta, e os de profundidade são aqueles que têm a capacidade de atravessar células da planta. De certa forma, é comparado à absorção. A diferença é que, por exemplo, quando você faz a aplicação de um inseticida numa camada de folhas secas, esse inseticida, o princípio químico dele, ele vai ter a capacidade de translocar, de se passar por essa camada de folhas secas e atingir aquilo que está embaixo das folhas secas. A mesma coisa acontece aí em insetos que se abrigam na parte de baixo das folhas. Os inseticidas que têm aí o efeito de profundidade, eles atravessam por entre as células da planta e atingem os insetos na parte de baixo. Outra classificação é quanto aos mecanismos de ação. Então, é onde no inseto que esse inseticida vai agir. Nós temos os mecanismos de ação nefrotóxicos ou neurotóxicos, que são aqueles que agem no sistema nervoso. Temos os reguladores de crescimento e os hormonais. Também tem a classificação pela sua origem química, sendo aí os inorgânicos, orgânicos ou sintéticos. E é desses dois últimos que a gente vai comentar um pouquinho mais a seguir. Antes de falar da ação dos inseticidas, do mecanismo de ação dos inseticidas, eu tenho que explicar para vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso dos insetos. Então, os insetos, assim como nós, eles possuem uns neurônios. Esse neurônio ele é composto pelo corpo celular, pelas terminações nervosas, pelos dendritos e pelo axônio. E como que ocorre a sinapse, ou seja, a transmissão do impulso nervoso? Então, essa sinapse ela ocorre aí no espaço entre dois neurônios. Um neurônio ele tem um transmissor e o outro neurônio ele tem um receptor. Cada neurônio ele possui aí neurotransmissores específicos que possuem receptores específicos. É como se, por exemplo, uma cor ligasse apenas com ela mesma.
numa parte elétrica aí, por exemplo, quando você monta aí coisa, você tem que ligar o fio preto até o fio preto e o fio vermelho até o fio vermelho. Esses neurotransmissores, eles não se trocam, né? Eles não tem como haver aí o engano. Então, eles têm receptores específicos. E existem aí os seguintes neurotransmissores no sistema nervoso dos insetos. Temos aí a acetilcolina, que é o neurotransmissor envolvido na ação muscular, ele que transmite o impulso nervoso para a ação da célula muscular. Temos o ácido gama-aminobutírico, mais conhecido como GABA, que é um neurotransmissor regulador da excitação do sistema nervoso. Ele age limitando o sistema nervoso para que o sistema nervoso não fique ativo demais e prejudique o próprio sistema nervoso. E temos a acetilcolinesterase. Essa aí é uma enzima que age ali na sinapse cerebral para inibir a acetilcolina. Ele faz a lise, ele divide a acetilcolina em duas, fazendo assim com que haja a interrupção do sistema da ação muscular. Como assim? Vou dar o exemplo utilizando os humanos, que é bem parecido como ocorre nos insetos também. Quando você quer fazer um movimento muscular, por exemplo, levantar um braço, o seu cérebro, sabendo disso, ele prepara o neurônio com o neurotransmissor acetilcolina e a acetilcolina transmite para o receptor específico no outro neurônio que você vai movimentar o músculo. Então, ele tem a ação de resposta entre os neurônios até chegar aí na célula muscular. Já quando você quer parar, quando você vai relaxar o músculo, a acetilcolinesterase age cortando o sinal da acetilcolina, fazendo com que você relaxe. Ok? Eu estou explicando de forma o mais simples possível para que seja o mais fácil de entender. Então vamos lá, falar dos mecanismos de ação neurotóxicos ou nefrotóxicos. Nós temos os inibidores da acetilcolinesterase, ou seja, quando é utilizado um inseticida inibidor da acetilcolinesterase, o inseto não consegue relaxar o seu músculo, a célula muscular. Essa célula muscular fica para sempre tensionada. Isso daí faz com que haja fadiga, com que o inseto não consiga se mover e acaba levando aí, consequentemente, à morte. Quando a gente fala dos grupos químicos, os organofosforados são inibidores da acetilcolinesterase. Nós temos aí também os agonistas da acetilcolina. O que significa o agonista da acetilcolina? É aquele grupo químico que ele age copiando a acetilcolina. Ou seja, ele vai fazer com que... ele vai imitar aí mais ou menos a acetilcolina. Então, ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma do que o organofosforado. Ele vai fazer com que não consiga se relaxar, que haja tensão muscular e a paralisação do sistema muscular do inseto. Já os antagonistas da acetilcolina, ele faz a mesma coisa que a acetilcolinesterase. Então, ele corta ali a transmissão do movimento muscular. Isso faz com que o inseto também não consiga se mover, ele vai ficar para sempre, vai ficar em estado de relaxamento e não vai conseguir se mover, não vai conseguir se alimentar e, consequentemente, morre. Aí nós temos alguns produtos específicos, que é o Cartap. Nós temos também os agonistas do GABA. Quando se fala em agonistas, então eles imitam, eles têm a mesma função, eles imitam ali o processo. Então, os neurotóxicos são agonistas do GABA, eles vão imitar ali o GABA, eles vão fazer com que haja inibição do sistema nervoso. Como o GABA ele age ali fazendo a regulação, né, do sistema nervoso, ele que limita o processo excitatório dos neurônios. Então,
quando se faz a utilização do GABA, ele vai restringir, ele vai cessar completamente aí o processo nervoso, vai cessar, vai limitar o sistema nervoso dos insetos. Nesse caso aí são as avermectinas. E nós temos também os antagonistas do GABA, ou seja, eles se ligam nos receptores, eles têm a ação contrária ao efeito. Então eles vão impedir que o GABA, que o ácido gama-aminobutírico, se liguem ao seu receptor específico, fazendo com que o inseto não limite a excitação. Então vai haver aí a superexcitação do sistema nervoso do inseto, o que vai levar ele à morte. Esses aí são os fenilpirazóis. Quanto aos reguladores de crescimento, nós temos dois aí, que são, a gente pode falar que são pode ser divididos em dois, mas a gente tem aí aqueles que são inibidores da síntese de quitina. Eles impedem que o inseto produza a quitina, e como a gente já comentou antes, a quitina ela é o componente principal do exoesqueleto do inseto. Então, se não há produção de quitina, o inseto não consegue fazer aí o seu exoesqueleto, não consegue fazer a troca de exoesqueleto quando ele chega num tamanho. Isso faz com que ele fique limitado àquela fase, fazendo e ele não conseguindo então fazer a metamorfose, ele acaba por morrer. Aí tem alguns chamados de benzoilureias, que é o lefenuron e o curion 550. Na verdade, o princípio ativo do curion 550, que é um inseticida bem conhecido, é esse produto aí, lefenuron. E nós temos aí o agonista do hormônio juvenil. Como eu falei, quando a gente fala em agonismo, ele está imitando. Então, ele provoca que o inseto tente fazer a sua mudança de instar, tente fazer a sua mudança de fase antes do que o normal, o que seria normalmente feito. Então, essa mudança, essa ativação para fazer a metamorfose faz com que o inseto entre em processo de mais cedo e, consequentemente, ele acaba morrendo, porque ele não vai conseguir, ele não tem ali metabolismo suficiente para conseguir fazer a metamorfose e ele acaba aí por morrer. No caso desses produtos aí, os agonistas do hormônio juvenil, tem um princípio ativo que é o piriproxifem, um exemplo, né? Que é um produto chamado aí de cordial 100EW, esse é o produto comercial. A classificação dos inseticidas quanto à sua origem química, a gente tem várias aí. Eu vou citar as principais. A gente pode citar os organofosforados, são inseticidas orgânicos, são derivados do ácido fosfórico. Quando fala orgânico é porque é um elemento que já se encontra na natureza, tá? São inseticidas de rápida degradação, ou seja, após a sua aplicação, o processo dele de degradação começa bem rápido. O efeito dele, eles são principalmente inseticidas de contato, profundidade e sistêmicos. E a ação, o mecanismo de ação deles aí é a inibição da acetilcolinesterase. Então, como eu falei, ele leva aí ao aumento da acetilcolina no sistema nervoso e vai causar uma superexcitação no inseto, que vai levar ele à morte. Como exemplo de produtos aí, nós temos o clorpirifos, que é um princípio ativo do clorpan. Temos os neonicotinoides, que são inseticidas sintéticos derivados da nicotina. Como a gente sabe, a nicotina é um químico presente aí no fumo, no tabaco. Só que essa nicotina que é utilizada para se produzir os inseticidas é feita sinteticamente. Então, esses inseticidas têm efeito sistêmico, eles podem ser absorvidos tanto pelas folhas como pelas outras partes aéreas e subterrâneas da planta.
e eles são aí agonistas da acetilcolina. Como exemplo para eles, nós temos alguns produtos bem conhecidos, que como produto químico é o imidacloprido, componente do Evidence, e o tiametoxan, que é o componente do Actara. As avermectinas, elas são aí agonistas do GABA, ou seja, ligam-se aos receptores do GABA. Ela vai levar ao bloqueio da transmissão do impulso nervoso. Então, ela faz com que o sistema nervoso do inseto se paralise. Um exemplo desse daí é a abamectina. A gente conhece esse produto aí tanto na aplicação no controle de alguns insetos, como também no controle dos ácaros. E tem sido bastante utilizada também, ela é bastante utilizada também como vermífugo na pecuária. Ela é bastante utilizada em gado de engorda, principalmente. E é um princípio ativo relativamente barato, quando comparado a outros. Os fenilpirazóis e pirazóis, esses aí são antagonistas do GABA. Então, eles vão causar aí um outro estímulo da transmissão nervosa, vão causar a superexcitação do sistema nervoso dos insetos. A gente tem aí como exemplo principal aí um produto bem conhecido que é o fipronil. Hoje é um dos inseticidas mais utilizados na agricultura. Ele também tem suas derivações sendo utilizadas na pecuária. Ele, inclusive, é um inseticida que tem sido acusado aí de causar a morte de abelhas. Então, é um inseticida bastante popular, mas também tem aí uma certa dúvida quanto ao seu uso extensivo hoje na agricultura. E temos os piretroides, que são aí um grupo de inseticidas bem conhecidos, um dos primeiros inseticidas também conhecidos aí. Eles são derivados de uma molécula chamada piretrina, que ela é encontrada na flor de crisântemo. Então, é um inseticida de origem aí orgânica. Sua ação ocorre por contato ou ingestão. Ele tem um controle sobre a maioria dos insetos, porém ele pode causar aumento na população de ácaros. Não é recomendado ele contra a ação de ácaros. A sua ação ela é neurotóxica, então ela causa a abertura dos canais sinápticos que levam aí à hiperexcitação. Um exemplo desses produtos aí é a cipermetrina, a lambda-cialotrina, deltametrina, são todos derivados aí da piretrina. Quanto aos efeitos secundários da aplicação de inseticidas, quando a gente fala de efeito secundário, são que apesar do inseticida ter uma boa eficiência, o uso dele, mesmo que seja aí um uso bem feito, ele pode ter alguma consequência que não seja positiva ali naquele seu meio de cultura. A gente tem como exemplo aí a erupção de pragas secundárias e a resistência. E também tem aí a ressurgência. Quando a gente fala em erupção de pragas secundárias, estamos falando de alguma praga que não seja uma praga-chave que comece a atacar a cultura. E a resistência aí é a ocorrência da resistência de alguns insetos aos princípios ativos, aos produtos químicos. Como ocorre a erupção de pragas secundárias? Quando você faz a utilização, a aplicação de um inseticida visando o controle de uma determinada praga, pode haver também aí a morte de inimigos naturais, ou seja, de insetos predadores que estavam ali naquele meio. Esses insetos predadores, eles também ficam aí expostos ao inseticida, né? O que faz com que uma praga secundária que não é afetada por aquele inseticida comece a ter seu aumento de densidade populacional. Outra forma aí é pelo aumento na população dessas pragas secundárias. Pois com a morte da praga principal, daquela praga que você estava querendo controlar desde o início, ocorre uma redução da competição por alimento, o que faz com que uma praga que não seja afetada por aquele inseticida tenha alimento disponível e comece aí a se reproduzir
de maneira mais eficiente e gerando cada vez mais insetos. A redução da população de inimigos naturais, de insetos predadores, pode ocorrer aí, tanto pela exposição ao inseticida, quanto por um predador fazer o consumo de uma presa intoxicada, fazendo com que ele morra, né? E também tem o efeito repelente, uma vez que a presença do produto químico pode causar aí um efeito repelente naquele ambiente. Então, o inseto predador não vai se sentir atraído para entrar no meio daquela cultura. A resistência. O que é a resistência a inseticidas? Então, a resistência, o conceito de resistência é quando os insetos resistem a uma dose que normalmente seria letal. Então, quando se faz uma dosagem, a aplicação de um inseticida numa dose recomendada e mesmo assim o controle não é eficiente. Essa aí é a chamada resistência. Nós temos um outro termo bem parecido, mas que não são sinônimos, que é a tolerância. Então, quando o inseto ele tem uma capacidade de suportar a dose letal, essa capacidade ela pode ser devida aí ao seu estágio de desenvolvimento, condições nutricionais ou até mesmo a outros fatores, como o fator climático, como o fator também do equilíbrio do ecossistema. O que isso aí causa? O que a resistência causa? A perda de princípios ativos. O que é essa perda de princípios ativos? O produtor deixa de poder utilizar ali uma sequência de princípios ativos, pois como aquele produto não é mais eficiente, não tem por que ele fazer mais o seu uso. Como o inseto tem resistência àquele produto, ele não tem por que fazer o seu uso. Outra consequência também aí é, de novo, a erupção de pragas secundárias e a ressurgência. Outra consequência é o aumento de ataque a plantas não alvo. Uma vez que os insetos aí não tenham mais um inseticida para se fazer o controle populacional, após ele fazer o consumo de uma cultura desejada, ele, por falta de opção, ele começa a consumir também uma planta que não é sua planta de preferência. Então como a gente diz, uma cultura não alvo, as plantas não alvo daquele inseto. E isso tudo aí leva à redução da produtividade, ou seja, leva aí ao prejuízo do produtor. Quais são as causas da resistência? A causa mais comum é o uso repetitivo do ingrediente ativo. Quando o produtor insiste em utilizar sempre o mesmo princípio ativo. Mesmo que seja aí um produto comercial diferente, tem que se observar porque às vezes o princípio ativo é o mesmo. Então é sempre recomendada aí a alternância entre os princípios ativos. Uso inadequado, então é o uso em dosagens excessivas ou abaixo do recomendado, ou então a aplicação em momentos do dia não adequado, em condições climáticas não adequadas. Os produtos químicos que são utilizados aí para fazer inseticidas, tanto inseticidas como também os herbicidas e fungicidas, eles têm aí têm condições específicas de aplicação. Então eles sempre recomendam, você pode ler na bula dos produtos, que eles sempre recomendam ali aplicar tendo aí uma umidade do ar adequada, não tendo aí ventos, né, para não haver aí a deriva, entre outras coisas, umidade no solo e etc. Aí então a gente entra na aplicação de doses diferentes da recomendada, quando é usada a superdosagem ou a subdosagem, e a aplicação associada de produtos sem compatibilidade química. Esse é um processo que é muito comum, o produtor querer misturar ali dois produtos com princípio ativo diferente, mas com eles não tendo compatibilidade química, então a mistura acaba sendo ineficiente. O inseto acaba recebendo uma subdosagem daquele produto e se ele não morrer, ele adquire então resistência a esse inseticida, ou esses dois inseticidas no caso, que ele tiver misturado. E os principais meios de se evitar a resistência é a primeira, de observar bem as recomendações de aplicação, fazer a rotação do ingrediente ativo, e você também pode aí fazer a criação de uma condição ambiental adversa à praga. Como é que é isso?
é você fazer a introdução do inimigo natural. Você tem ali um ambiente que é inadequado para a presença daquela praga. Vamos comentar agora então sobre a resistência das plantas aos insetos. Não é da resistência dos insetos ao inseticida, é da resistência das próprias plantas aos insetos. As plantas, elas utilizam aí de certos mecanismos para repelir ou então ter uma resistência maior ao inseto. Quais são então esses mecanismos de resistência que as plantas possuem? Nós temos um mecanismo chamado aí de antissenose, que é um mecanismo da não preferência. As plantas, elas possuem aí em seu organismo, em sua estrutura, algumas moléculas químicas, alguns componentes, e a presença de alguns componentes faz com que o inseto não tenha atração para se alimentar daquela planta. O mesmo é um efeito de palatabilidade. É igual, eu não sei aí quem gosta do exemplo, eu, por exemplo, não gosto de comer jiló. Então, é um produto, é uma substância química, uma substância orgânica, né, uma substância natural, mas é uma molécula que tem ali no jiló pela qual eu não me atraio. Esse mesmo fator ele pode influenciar então na preferência do inseto por consumir determinada planta. Temos também o mecanismo chamado antibiose. Ele é um mecanismo aí da fisiologia da própria planta. Então, essa planta pode ter metabólicos tóxicos, como exemplos aí dos alcaloides. A planta pode ter a ausência de determinados nutrientes. Diferente de nós humanos, os animais, a maioria dos animais, eles consomem aquilo que tem a necessidade. Então, o organismo deles faz com que o inseto tenha atração por determinado alimento, sabendo que ele vai encontrar aquele nutriente. Então, na ausência de determinados nutrientes, o inseto não vai ter a preferência pelo consumo daquela planta. E temos também aí os chamados fatores antinutricionais, que é a existência de alguns metabólicos, que é o exemplo do tanino. Mesmo na alimentação de animais, hoje o tanino é uma molécula chamada antinutricional, que além dela ter aí um alto amargor, né, uma molécula bem amarga, ela também causa aí um efeito antinutricional. E tem também as enzimas inibidoras do consumo. Essas enzimas inibidoras, quando o inseto ingere elas vão fazer com que elas não sejam digeridas. Por isso é chamada de enzima inibidora. Ela inibe a digestão do inseto a determinada molécula. E quais são os mecanismos que conferem a resistência a essas plantas? O principal deles é a base genética, ou seja, a própria genética daquela planta. Então, quando se faz o estudo da base genética dessa planta, você procura saber qual que é o gene que ele vai expressar essa característica, essa característica de resistência. Nós temos aí 2 tipos de resistência, então, na busca pelos genes, quando a gente está comparando com os genes. A gente tem a chamada resistência vertical, que quando apenas um conjunto de genes ele expressa uma determinada característica que confere resistência. E nós temos a resistência horizontal. Então, é quando vários grupos de genes, vários pares ali de genes, se juntam para expressar uma mesma característica. Temos também os fatores mediadores da resistência. O fator mediador da resistência é simplesmente ali os efeitos ecológicos, os efeitos do ambiente que cercam a planta. Então, nós temos aí os fatores físicos, que é o clima, a fertilidade do solo, a própria arquitetura da planta. Ela vai influenciar em determinados processos fisiológicos da mesma planta. E temos também aí os fatores biológicos. Os fatores biológicos, eles estão ligados aí a fator interno da planta. Por exemplo, aí, a idade daquela planta, né? No estado fisiológico, estado morfológico que aquela planta se encontra. Temos hoje também aí as chamadas plantas transgênicas. Então, o que são as plantas transgênicas? É quando feita a aplicação da biotecnologia para melhoria da genética dessas plantas. Então,
são utilizados genes isolados que vão especificar determinada característica. Um exemplo hoje aí que está bastante presente é a soja e o milho BT. Vocês lembram que eu falei do inseticida biológico à base de Bacillus thuringiensis? Então, os pesquisadores isolaram da bactéria o gene que produz a característica da molécula que causa a cristalização, da proteína que cristaliza, e incorporaram esse gene, o gene dessa bactéria, na planta, através aí de melhoramento genético. O que faz com que essa planta não seja agradável ao consumo por lagartas. Então a lagarta, ela consome a planta e tem aquele efeito da cristalização da proteína dentro do seu sistema digestivo, fazendo com que a com que a lagarta morra através do consumo. Outro exemplo aí é que atualmente nós temos aí um café arábica que resistente à broca do café. Ele está sendo pesquisado aí pela Embrapa do Espírito Santo ou de Minas Gerais, se não me engano. Mas está sendo pesquisado aí um café que é resistente à broca do café.